Eu sou o André e hoje nós vamos estudar a Bíblia lá em Isaías capítulo 29, versículo 13, e diz: Portanto o Senhor diz, este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passa de regras ensinadas por homens. Eu sinto que tem gente que tem muita dificuldade de entender o que é religião, o que é um relacionamento com Deus, o que é andar com Deus. E esse versículo eu acho que ele é perfeito para ensinar a gente o que não são essas coisas. E assim a gente pode tirá-las do caminho e entender o que é realmente andar com Deus e adorar o Senhor. Esse texto a gente vê claramente que Deus não está feliz com o que o povo de Israel estava fazendo naquela época. E diz então que o povo canta louvores para Deus, fala que é um povo de Deus, fala que serve a Deus, mas o coração está distante. Eu acho que uma história que reflete isso muito bem também, que Jesus conta, é a parábola do bom samaritano, aonde tem um homem caído no chão necessitado e passa um sacerdote da igreja de Israel e ele passa direto. Ele não faz nada para ajudar o homem necessitado. Mas aí depois, no final da história, vem um homem que era de outro povo, que o povo de Israel nem gostava dele, e ele sim ajuda o necessitado. E aí Jesus diz que aquele homem fez a coisa certa, que era esse tipo de exemplo que eles deveriam seguir. Então olha só que curioso. O povo fala de Deus, fala que serve a Deus, fala que adora a Deus. Mas só fala porque as atitudes desse povo não refletem isso. A gente tem visto muito disso hoje em dia. Muito. Tem muita gente que fala que serve a Deus, que fala que, Deus em primeiro lugar. Tem um monte de gente que adora ficar falando de Deus. Mas quando você olha a vida da pessoa, quando você olha as ações que aquela pessoa toma, não são as ações que Jesus mandou os servos de Deus tomar. Não são ações de quem ama o próximo. Não são ações de quem ajuda o necessitado, de quem se preocupa com o bem-estar dos outros. São ações egoístas, que nem o primeiro homem da história ali de Jesus, do bom samaritano, que só passou direto e foi embora para o templo falando, eu não tenho nada a ver com esse cara aí. E tem gente que ainda se acha servo de Deus. A pessoa não faz nada o que Deus manda fazer, não ama a Deus, não ama o próximo, não faz o bem, não perdoa, não tem misericórdia, não compartilha o que ele tem com o necessitado, não ama as pessoas. Ai, mas eu sirvo a Deus, serve nada. Mentiroso, é fariseu, finge que serve a Deus, usa uma roupa de adorador, fala umas gírias de crente, mas de Deus mesmo na vida da pessoa não tem nada, absolutamente nada. E é por isso que eu falei que esse versículo é perfeito para a gente entender o que não é um cristão, o que não é um servo de Deus de verdade, mas sim um falso, um fariseu, uma pessoa que se disfarça de religioso, porque assim ele se considera melhor que os outros, ele se sente bem, porque ele acha que ele é melhor, os outros não são tão bem quanto ele. E olha como ele é bondoso, olha como ele é bonzinho, ele segue as regras, ele segue a tradição, ele se sente tão bem fazendo isso, ele se sente superior aos outros. E aí esse finalzinho desse versículo é para acabar com isso mesmo, que diz: a adoração que me prestam não passa de regras ensinadas por homens. O que tem de gente aí achando que está servindo a Deus, mas está servindo o reverendo, mas está servindo o padre, mas está servindo o santo, mas está servindo o pastor, mas está servindo o ministro. Mas Deus mandou você fazer isso? Deus mandou você fazer isso? A palavra de Deus te ensinou a fazer isso? Porque se você não estiver fazendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo mandou, você não está servindo a Cristo, você não está sendo um cristão. Você pode estar sendo um assembleiano, um metodista, um batista, um católico, um ortodoxo, qualquer coisa. Mas servo de Deus mesmo
Talvez não. Porque para servir a Deus, você tem que fazer a vontade de Deus. E eu sei que todos nós temos falhas, todos nós estamos lutando para melhorar. Isso, todo mundo é assim. Não dá para usar isso como desculpa. Sim, todo mundo tem falha, todo mundo tem dificuldade, todo mundo erra, todo mundo precisa melhorar. Então, vamos parar de usar isso como desculpa para as coisas erradas que a gente faz, porque a gente continua cometendo o mesmo erro. E em vez de fazer a vontade de Deus, em vez de se preocupar com o próximo, a gente fica o quê? Focado nas regras ensinadas por homens. E essas regras, elas são que nem as leis aí que os políticos inventam. Hoje estão aí, daqui a pouco muda, daqui a pouco muda mais um pouco, daqui a pouco muda mais um pouco. E de repente, a gente nem lembra mais como é que era antes, porque mudou tanto. Mas a palavra de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus decreta que é o correto, que é o justo, que é o santo, isso é eterno. Uma pessoa que faz o bem e que ama o próximo, na época de Jesus, estava servindo a Deus. E se fizer isso hoje em dia, continua servindo a Deus. As ordens de Deus, elas são eternas. Nós temos que parar de nos preocupar tanto com essas regrinhas. Porque eram essas regrinhas que os fariseus se preocupavam. Porque eles estavam o quê? Eles estavam a fim de se sentirem santos. Então eles se preocupavam muito em obedecer às regras e julgavam quem não obedecia às regras. E até apontavam o dedo para Jesus e falavam: olha o que você está fazendo, está descumprindo as regras. E aí Jesus está lá, no sábado, em teoria descumprindo as regras, mas amando as pessoas e fazendo o bem e fazendo a vontade de Deus. Mostrando que, mais importante do que as regras que os homens inventam, é fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é eterna. Aquilo que era imoral há 5.000 anos ainda é imoral. Aquilo que é demonstrar amor há 5.000 anos ainda é demonstrar amor. Naquela época, sei lá, talvez eu pegasse os frutos da minha plantação e levasse e dava para uma pessoa fisicamente. Hoje talvez eu vou contribuir com a pessoa, eu vou fazer um pix para ele. Tá, eu mudei o jeito, mas eu ainda estou fazendo a mesma coisa. Antigamente eu escrevia uma cartinha lá e dizendo para a pessoa que ela era importante, que eu mostrava para a pessoa que ela era amada. Hoje em dia eu mando uma mensagem para ela. Eu mudei o jeito de fazer as coisas, mas o que eu estou fazendo ainda é a mesma coisa. Amar as pessoas, fazer o bem, amar o próximo, é uma ordem eterna. E ela sempre tem que estar acima de qualquer outra regra que o ser humano fique inventando por aí. As pessoas são ótimas para ficar inventando um monte de regrinha para apontar o dedo na cara da pessoa e falar: você é um pecador! Mas na hora de abraçar, de perdoar, de amar as pessoas, mas é tão difícil perdoar as pessoas, né? Mas perdoar é tão difícil, tão difícil. Mas julgar é tão fácil, né? O pessoal se dedica tanto na hora de julgar, mas aí na hora de perdoar, a gente precisa fazer um pouco de esforço, porque talvez não seja tão simples mesmo. Aí bate uma preguiça de fazer a vontade de Deus, né? E na hora de fazer a vontade do diabo, o pessoal vai correndo. Que beleza. Mas, como diz aqui, tem muita gente aí falando, mas não está fazendo. E falar, só falar, não quer dizer nada. Qualquer um pode dizer que acredita em Deus. O diabo pode chegar e falar: eu acredito que Deus existe. O que isso quer dizer? Nada. Não quer dizer nada. Porque ele sabe que Deus existe. Ele é um cristão por causa disso? Não. Então falar as coisas significa muito pouco. Praticamente nada. Agora, as ações que você toma, essas sim é que vão mostrar se você serve a Deus de coração. Que você possa ter um bom dia, meu querido, minha querida. E lembre-se disso, foque nisso.
mais importante do que as nossas palavras são nossas atitudes. Então são essas que a gente tem que se esforçar mais para mudar, para que Deus possa nos transformar, para que a gente possa servir a Deus melhor e amar as pessoas ainda mais. Aí sim, fazendo a vontade de Deus. Até a próxima.